aquela esperança de que eu vou fazer errado, ninguém vai ver, não vai dar em nada, ela tende a se tornar cada vez mais ineficiente, né? O fato é que você precisará trabalhar com conformidade, você precisará ter os cuidados devidos. E aí você falou muito bem, falou sobre MEIs, falou sobre pessoa física, ou seja, são coisas que fogem daquela percepção de distância, como você disse, né? É inalcançável, eu trabalho só para empresa pequena, professor. A Receita Federal lá quer saber disso. Eu trabalho só para empresas do Simples, o meu município não está nem vendo isso aqui. Trabalho só para MEI, não vai dar em nada. Pessoal, a fiscalização tributária, ela vai alcançar a todos cada vez mais, porque o uso de tecnologia vai permitir que isso seja possível. Como o professor Lucas falou, não foi um auditor que precisou ir lá olhar declaração por declaração para identificar a doação, não. Ele deu um comando no banco de dados, utilizou de Business Intelligence, conseguiu verificar ali qualquer discrepância que há nessa análise em cubos e conseguiu perceber que existe ali valores que deveriam ter sido arrecadados para os cofres públicos e que não foram. E é muito legal essa percepção de que a sonegação destrói competitividade, porque é exatamente isso que a gente vê acontecendo na prática, no dia a dia dos negócios, professor. A pessoa que não gerencia bem tributos, ela acaba, muitas vezes, num primeiro momento, tendo uma vantagem competitiva, né? Porque ela é descuidada com seus tributos, aí paga errado, deixa de recolher, compra sem nota, não gerencia estoque e acha que aquilo ali vai durar para sempre. O problema é que depois, quando vem a pancada, e ele precisa fazer um parcelamento num valor alto, ele precisa arcar com o custo de ter que se defender, seja no contencioso ou seja na esfera judicial, ele acaba vendo que não valeu a pena sonegar, não. E quando você trabalha, você falou de um ponto, professor, que é um dos que eu mais bato na tecla, que é a história da distribuição de lucros, em praticamente todas as minhas aulas. Quantas e quantas empresas estariam ganhando, estariam diminuindo a sua carga tributária de forma lícita, se eles tivessem uma contabilidade sendo feita de forma regular, sendo feita utilizando-se as boas práticas contábeis, utilizando-se das possibilidades legais que existem, como a distribuição de lucros, que hoje ainda é no Brasil a forma mais barata de você remunerar o capital empregado pelos sócios, ele estaria tendo ali uma economia de tributos que daria tranquilamente para sustentar um bom honorário contábil, uma boa consultoria tributária e ter ali um mínimo de segurança nas informações que são transmitidas ao fisco. Então, esse é um ponto importante da gente estar sempre batendo na tecla. A gestão tributária, ela objetiva a diminuição da carga tributária de forma lícita, obedecendo à legislação tributária, mas ela também se preocupa em mitigar os riscos fiscais, de se antecipar aos possíveis apontamentos do fisco, promover autorregularização, promover correção, promover adaptação de processos, fazer uma gestão que seja mais adequada e mais eficaz e diminuir essas brechas, né, esses riscos de amanhã você ser surpreendido com um auto de infração. Professor, desde o início, você tem alguns aspectos práticos para demonstrar aqui para a gente, né? Eu queria saber se você já vai começar agora ou vai fazer aqui um suspense para o pessoal vai ficar até o final. Já posso, né? Aliás, como diz, eu sou o louco das malhas de cá, né? Como diz, onde eu vou passando, o pessoal, professor, tem uma malha disso, tem uma malha daquilo, e eu vou colecionando malhas fiscais, né? Então, eu tenho algumas aqui, e eu selecionei, mas antes me permite, eu já quero mostrar uma de Minas aqui, né? Mas antes me permite só fazer um comentário em cima da ponderação que foi feita, professor. Né, eu escuto muito o pessoal dizendo, né? O fisco é o nosso maior sócio, né? O Estado é o nosso maior sócio, ele leva tantos por cento da empresa. E aí é uma crítica que eu faço por onde eu passo, né? Ele é de fato o seu maior sócio, ele de fato não participa do risco, né? O risco é seu, ele de fato não trabalha. Mas uma coisa nós não podemos negar: ele está mais preocupado em conhecer a sua empresa do que você. Ele quer saber de tudo que acontece na sua empresa. Ele quer saber qual que é o seu custo de mercadoria vendida, qual que é o seu estoque inicial, qual que é o seu estoque final, né? E aí eu vejo o empresário que não quer saber,
né, ele dispensa uma contabilidade, ou seja, ele enxerga que a contabilidade é feita para o fisco e não para ele, e ele tinha que é exatamente o contrário, né? A contabilidade é feita para ele, ela tem uma finalidade gerencial, que é para ele ditar os rumos da empresa. E ele fala: não, eu não preciso de contabilidade, né? O fisco está pedindo, mas eu não. Eu não preciso saber os números da minha empresa. É como dirigir um Boeing sem painel de controle, né? Ele, como diz, passou uma nuvem ali na frente, ele se perdeu. Ele não sabe onde ele está mais, ele não sabe onde pousa, ele não sabe se está subindo, se está descendo. Mas enfim, ele vai. O empresário brasileiro ele é corajoso, né? Então, como dizer, falta muito a visão empresarial, a visão gerencial de entender que uma contabilidade ela não é feita a princípio para o fisco, ela é feita para o empresário. Né? O fisco pede isso, ó, já que você faz para você, me mande ela aí, deixa eu ver também. Mas ela não é feita para o fisco. E no Brasil temos essa inversão, né? De que se o fisco não pediu, não precisa. Né? Inclusive, professor, bem nessa esteira do que você está dizendo, eu bato muito na tecla, tá? De que o aspecto obrigacional no Brasil, ele acabou empurrando o desenvolvimento gerencial em muitos negócios. Por quê? Basta refletir o seguinte, professor. Antes da nota fiscal eletrônica, nós tínhamos muitos, mas muitos negócios que sequer tinham um PC. Sistema, então, era uma raridade. Então, essas empresas elas foram obrigadas a adquirir softwares, por mais simples que fossem, para poder emitir suas notas eletrônicas. Foram praticamente que obrigados a emitir as notas nas suas vendas, uma vez que todos os seus fornecedores lhes vendiam com nota fiscal, e se ele não fizesse isso, ele ia ter problemas nos seus estoques. Então, o aspecto obrigacional empurrou minimamente o desenvolvimento tecnológico. Mas esse desenvolvimento tecnológico, nós temos que ver que ele também traz desenvolvimento de gestão. Se você parar para pensar, professor, participei de várias discussões sobre a história do Bloco K, né, o livro de controle da produção e do estoque. Inclusive, eu fiz um treinamento dentro da FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e muitas vezes eu via o pessoal reclamando, e eu dizia assim, ó, tá, mas vamos lá, você está reclamando por quê? Porque você não quer que o fisco tenha acesso aos seus dados ou porque sequer você tem acesso a esses dados? Porque o que mais me surpreendia era que o Bloco K pedia praticamente o que é que você usa para produzir o produto que você vende? E muitas empresas não sabiam. Então, se essas empresas não sabem qual é o insumo que ela utiliza para fabricar determinado produto, como é que ela sabe quanto é que ela ganha no produto? Como é que ela sabe qual é a sua margem? Qual Como é o ela lucro? precifica, né? Como é que ela precifica? Então, assim, nós temos que tentar olhar as coisas por um lado positivo, né? Não estou defendendo esse viés obrigacional, né? Essa quantidade de obrigações acessórias, essa grande quantidade de deveres instrumentais, principalmente essas penalidades que são altas. Não estou defendendo isso. Mas eu defendo sempre, eu achei legal a sua fala, professor, que nós temos que tentar enxergar o seguinte: poxa, se eu sou obrigado, se existe uma legislação tributária que diz que eu sou obrigado a cumprir com essas obrigações, se eu tenho que fazer, por que eu não utilizo essas informações para fazer uma melhor gestão para o meu negócio? Por que eu não transformo essa obrigação em algo que vai melhorar o meu resultado? E cabe destacar que quando a gente fala de sistema tributário no Brasil, o nosso sistema tributário ele foi praticamente, professor, todo desenvolvido tendo como alicerce a contabilidade. Basta você refletir que 60% da arrecadação do nosso país é oriundo das empresas tributadas pelo lucro real. E sem contabilidade, você não apura lucro real. Então, você já tem os números refletindo de forma muito clara a importância da contabilidade. E isso eu estou só dando um exemplo da apuração do IR. Mas quando a gente vem para empresas do Simples, vem para a apuração do lucro presumido, a gente sabe que a distribuição de lucros também é importante, a gente sabe que as informações do ponto de vista gerencial, estratégico, financeiro, logístico, tudo isso é fundamental para a gestão de um negócio. Então, eu achei sensacional a sua fala do quanto a gente pode vender para um empresário, né, despertar nele o interesse na contabilidade a partir da própria conformidade. É dizer o seguinte, cara, tu quer não ser multado? Eu tenho aqui a solução ideal para você. Você tendo uma boa contabilidade, você diminui seu risco e você ainda diminui seu custo
Dessa forma, você melhora seu lucro. Essa é uma proposta, professor, que eu desconheça empresário que não queira. Que não queira, né? Que não queira. Eu me Desculpa aí o lembrando, né? desabafo, eu tava botar para Não, fora. mas é um assunto muito bacana, né? Que daria muito tempo de fala, né, para todo mundo. Mas eu me lembro de uma situação em que eu comecei a discutir até com um amigo, né, numa conversa fora do ambiente de trabalho. Ele tem uma ferragista. E aí a gente falando, uma ferragista até grande, e falando, a gente começou a conversa porque o contador falou para ele do bloco K. Né, ó, vai ter que mandar o bloco K, a gente tá vendo, papapá. E ele veio me perguntar: Lucas, esse negócio de bloco K procede mesmo? Eu não quero mandar esse negócio, né? E uma resistência muito grande, né? A priori eu não discuti muito com ele sobre o bloco K, mas começamos a falar de gestão de empresas. E ele me falou assim: o meu maior problema hoje na empresa é roubo dos funcionários, porque os funcionários me roubam, são peças pequenas, né? É um parafuso, são pecinhas que ele coloca na mochila e ele leva. E eu perguntei para ele: mas rouba quanto? Quanto que ele te rouba? Isso é significativo? Isso não é? Lucas, eu não sei medir, porque eu não controlo o meu estoque. Né? E aí, na hora, eu não perdi a oportunidade de linkar com o bloco K. Né? Aí eu falei, tá vendo? O bloco K, né, é para empresário igual a você, que não, é para te ajudar. Né? É claro que o fisco quer ver o seu... o fisco está mais preocupado com o seu estoque do que você. O fisco está dizendo, vai que teu funcionário está roubando, deixa eu ver. E você, meu funcionário está roubando, eu sei, mas eu não quero ver. Então, o que é? O fisco querendo ter um controle de estoque e você não tem gestão do seu estoque porque você não tem controle nenhum. Né? É justamente isso que resume muito o que a gente está falando. Né? E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.